Dando continuidade ao nosso curso de programação completo, vamos fazer mais um exercício. Uma empresa tem para um determinado funcionário uma ficha contendo nome, número de horas trabalhadas e o número de dependentes de um funcionário. Considerando que a empresa paga R$ 12,00 por hora e R$ 40,00 por dependentes. Sobre o salário, serão feito desconto de 8,5% para o INSS e 5% para o imposto de renda. Faça um algoritmo para ler o nome, o número de horas trabalhadas, o número de dependentes de um funcionário. Após a leitura, escreva qual o nome, o salário bruto, os valores descontados para cada tipo de imposto e, finalmente, qual o salário líquido do funcionário. Essa questão é um tanto mais complicadinha. Então vamos fazer assim. Primeiro nós vamos resolver previamente a nossa questão, para depois nós programarmos. Vamos tentar descobrir aqui quais são as variáveis que nós vamos precisar. Primeira variável que a gente vai precisar é o número de horas trabalhadas. Então eu vou colocar aqui horas. Eu também vou precisar de número de dependentes. Eu vou colocar aqui dependentes. Olha, desconto de 8,5% para o INSS. Então eu vou calcular aqui o INSS e também vou calcular o imposto de renda. Eu vou precisar ler o nome. Vou precisar calcular também o salário líquido. E aí eu tenho o salário líquido. Pronto. Praticamente nós já ajeitamos a nossa solução. Vamos só fazer aqui algumas considerações. Como que eu calculo o salário bruto dele? Também falta bem aqui colocar o salário bruto. Salário bruto é tudo que ele recebe. Salário líquido é o que ele recebe menos os descontos. O salário bruto dele seria isso. Ele vai receber R$ 12,00 por horas trabalhadas. Então é 12 vezes o número de horas trabalhadas. E vai receber R$ 40,00 por dependentes. Então 40 vezes os dependentes. Aqui eu tenho o salário bruto. Como é que eu calculo o INSS? Não diria nem que aqui seria o salário bruto. Não, correto, salário bruto. O INSS é calculado o seguinte. São feitos 8,5%. 8,5% é a mesma coisa que 0,085 vezes quem? Vezes o salário bruto. E o imposto de renda? Por que deu 0,085? Porque é a mesma coisa que 8,5 dividido por 100. Duas casas decimais, vai ficar assim. O imposto de renda ele é calculado por 0,05. 0,05 vezes quem? Vezes o salário bruto. Quem é o meu salário líquido? O salário líquido seria o salário bruto menos o INSS menos o imposto de renda. Pronto. Aqui já tenho praticamente a minha solução. Se eu não consigo raciocinar dessa forma, eu não tenho como resolver essa questão. Agora sim, nós vamos implementar o nosso programa. Colocar aqui salário. Calcula de um cliente.
De um cliente não, de um funcionário. Quais são as minhas variáveis? Eu vou copiar aqui as minhas variáveis. Então eu tenho a quantidade de horas trabalhadas. Eu vou colocar como sendo do tipo inteiro. Eu tenho o INSS, o imposto de renda, o salário líquido e o salário bruto, eu vou colocar do tipo real. O nome, tem cargo? Não, não tem cargo. Ele só precisa do nome. O nome do tipo caractere. Existe outra forma de fazer? Existe. Algoritmo é igual a resolver solução de matemática. A gente às vezes tem várias soluções para o mesmo problema. Então vamos começar a escrever aqui o nosso código. Digite o nome do funcionário. Leia nome. Digite que? Digite o número de horas trabalhadas. Leia horas. Digite o número de dependentes. Leia dependentes. Ok, esses são os dados de entrada. Ele vai entrar com esses dados e a partir desses dados nós vamos calcular o salário dele. Já temos aqui a nossa fórmula de salário bruto. O salário bruto vai pegar o número de horas, multiplicar por 12, o número de dependentes, multiplicar por 40. O meu INSS, esse problema aqui já teve mais cálculo do que os demais. O INSS, ajeitar bem aqui para ficar bonitinho, todo mundo no mesmo. O salário bruto já calculamos. O INSS, 0,085, 8% do salário bruto. E o imposto de renda, 5% do salário bruto. Quem é o meu salário líquido? É o salário bruto, menos o INSS, menos o imposto de renda. Escreva. O que é que ele quer que eu escreva mesmo? Após, escreva qual o nome, o salário bruto. Vou botar assim, o funcionário. Nome. O salário bruto, os valores descontados e o líquido. Aqui nós temos uma situação. Como esse tipo de programação é o tipo procedural, que vai linha por linha, então se eu colocasse esse cálculo, se eu colocasse, por exemplo, esse valor aqui primeiro do que o salário bruto, tipo, se eu fizesse isso, esse resultado ia dar errado. Por quê? No primeiro momento ele ia procurar o salário bruto, só que ainda não calculou o salário bruto. E nem foi passado aqui, nem foi lido. Então, quando tiver esse tipo de coisa, você tem que colocar na ordem correta. Primeiro ele tem que executar, ele tem que calcular o salário bruto. Depois, como ele vai utilizar o salário bruto, ele já tem que saber. Essa variável aqui já tem que armazenar algum valor, senão vai dar erro.
nós temos o salário bruto, INSS, agora é o salário líquido. Mesma coisa desse. Como eu estou usando o INSS e o imposto de renda, primeiro eu calculo os valores, depois é que eu uso. Se eu colocasse esse valor aqui antes deles, também ia dar erro. Você pode até tentar aí para comprovar o que eu estou falando. Pronto. Agora vamos só executar. Nome do funcionário. Horas trabalhadas. Vou colocar aqui 50. Número de dependentes, 3. Ah, muito bom ter feito assim. Olha só. Observa que todo ficou meio que bagunçado aqui, ó. Eu precisei várias informações e ficou um em cima do outro. Não deu muito para distinguir quem é quem. Mas eu queria que fosse impresso dessa forma aqui como está escrito. Então, como eu quero para ser impresso uma linha após a outra, aqui ao invés de colocar escreva, eu coloco escreva L. Por quê? Quando nós colocamos escreva L, ele imprime esse valor e força uma nova linha. Senão, ele coloca todo mundo na mesma linha. Aqui ele imprime esse valor e força uma nova linha. Olha só agora. $50. 5. Olha, veja que agora ficou diferente. Então, olha só, ele é Elma Regina, salário bruto 800, INSS 60, 40 e o salário líquido ficou 609. Eu poderia ainda formatar para ficar mais bonitinho. Vou só fazer isso aqui. Até agora a gente ainda não... Nós vamos trabalhar essa questão de formatação no Pascal. Não se preocupe que ainda tem muita coisa ainda para ser ensinada. Agora que a gente está começando o curso. Então não precisa ter pressa ainda. Vou colocar aqui um escreva L com uma linha vazia. Olha só. Olha só, aqui já ficou bem mais diferente, já ficou formatado, né? Quando nós estivermos estudando Pascal, nós vamos formatar essa saída de dados. Aqui na saída também, ó, mesmo jeito. Assim nós concluímos o nosso exercício, só explicando aqui rapidamente, criamos duas variáveis do tipo inteiro, 4 variáveis do tipo real e uma variável do tipo caractere. A dificuldade do problema está justamente na solução disso aqui. Isso aqui é que está toda a solução do problema. Tem que saber que o salário bruto é 12 vezes as horas, mais 40 vezes a hora de dependente, de acordo com o problema que foi ensinado. Tem que saber calcular a porcentagem, no caso do salário bruto, a porcentagem do imposto de renda, aqui no caso do INSS, e por fim, o salário líquido. Então, terminamos mais um exercício. Espero você na próxima aula.